Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando amor, a alegria e a emoção da internet. Rádio Portal da Luz.com, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É com grande satisfação que nós estamos aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis, nesse momento para a realização do nosso workshop espírita do Movimento Espírita Francisco de Assis. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Portal da Luz, que nós estamos nesse momento gravando e hoje à noite mesmo vamos disponibilizar provavelmente na rádio para que todos possam estar revendo as informações que irão ser passadas. É com grande satisfação que nós recebemos cada um de vocês. E para darmos início, nós vamos convidar a minha mãe, Rosalina, para fazer uma prece para nós. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer esta oportunidade de estarmos nessa casa de oração, de estarmos com Sebastião Camargo, o nosso querido amigo, que veio de tão longe para nos trazer instruções para que possamos aprender um pouco mais. Vamos pedir a Jesus que ilumine a sua mente, seu coração, para que possa estar sempre com saúde, com paz, harmonia, equilíbrio. E assim todos nós possamos seguir os desígnios do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, mamãe. Então, nesse momento, eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso irmão. Para quem não o conhece, Sebastião Camargo é um grande entusiasta da doutrina espírita, aprofundou-se no estudo nas suas 3 vertentes, filosofia, a ciência e a moral, trabalha para a causa do Cristo por amor e se dedica há mais de 25 anos ao projeto Despertar da Consciência. Fundou em Três Lagoas um grupo de estudos da doutrina dos espíritos, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Apresenta o programa Despertar da Consciência, veiculado pela rede Boa Nova de rádio e pela rede Mundo Maior de TV, retransmitido por outras emissoras. Fundou o Instituto Despertar da Consciência, autor do livro, que está aqui à nossa frente, a sua 7ª edição, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Para iniciarmos, nosso irmão acabou de receber uma mensagem muito bonita, vou compartilhar com vocês. Estamos mentalizando um Brasil onde a verdade prevaleça em todos os sentidos. A justiça seja equânime e imparcial em todos os matizes. E o bem floresça como uma realidade inconteste e incondicional com toda a sua pujança. Conosco, Sebastião Camargo, uma salva de palmas para o nosso irmão. Eu vou só, antes de passar a palavra para ele, pedir para quem puder sentar bem mais à frente, vai ter dinâmica, né? Hoje é um dia que a gente tem estudos da obra do Sebastião Camargo, nosso grupo está aqui. Então quem puder sentar mais à frente, senão não vai conseguir visualizar e acompanhar a dinâmica. Tá? Se quiser cadeira branca tem aqui, se quiser sentar em torno, né, Sebastião? A ordem aqui não importa, tá? Se vocês puderem vir mais para frente, vai ser melhor para vocês acompanharem, tá? Muito obrigada a todos vocês, né? Essa é para mim é a 5ª, né? Mas é que você repete no ano, mas é a 5ª vez, né, Sebastião? Eu conto. É a 5ª vez, Sebastião, você também já perdeu as contas. Sebastião já é da casa, então eu já peguei
perdi as contas com o Sebastião, tá? Então, esse movimento nosso de outubro é por causa do grupo de estudo, né? Então, tá firme, o ano que vem tem mais, né? E assim vamos ir, tá bom? Vou passar a palavra para ele. E quem está vindo a primeira vez e quiser vir compor o grupo depois, estamos abertos, tá bom? Rádio Portal da Luz. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido nesta casa como um lar de esperanças, receber as instruções como uma universidade de almas e ao mesmo tempo a possibilidade de curar as nossas chagas como um hospital de misericórdia. Hoje o tema é o papel da consciência desperta, que é o capítulo 10º do livro Despertar da Consciência. E esta 7ª edição é definitiva, não haverá mais mudanças no texto. Da primeira para a 7ª tem quase um livro dentro do livro para quem tem a primeira. Então, a partir daqui, não vamos mais alterar o conteúdo. Para quem já estudou o capítulo 10º do livro, percebe que é uma síntese do próprio livro e, ao mesmo tempo, o processo de autocura. O primeiro item, o construtor de si mesmo, e vocês sabem o que é o si mesmo, que é o espírito. O segundo item, a manutenção da saúde por meio da alimentação. E o último, o papel da consciência ou ser de consciência desperta, a auto-iluminação. A Adriana vai me ajudar a brincar de bonecas, porque quando na infância eu não tive a oportunidade de brincar de carrinhos, e como o espírito não tem sexo, então nós podemos brincar de bonecas sem nenhum preconceito, né, Dona Rosa? E esta matriosca maior vai representar o espírito, a consciência, conforme está no 10º capítulo. Quem estudou o 5º capítulo percebe a consciência na sua completude e as suas multifaces. Para Joana de Ângeles, o espírito, a consciência, tem quase a idade do universo. Então já dá para imaginar a quantidade de informações que temos em nossa consciência. Não por acaso Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. E Emmanuel, na obra Irmão na Lição Renúncia, lembra que o Evangelho do Cristo está em nossa consciência, em nosso coração, no próprio Espírito. Para Joana de Ângeles, esse Evangelho é força, vitalidade, vida. Para a autora, na ação o Evangelho se transforma em amor. E o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então nós vamos bem na câmera lenta, já que se acessarmos a nossa consciência, segundo a autora que mencionei, Joana de Ângeles, o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Para Leon Denis, a vontade nele é a sua onipotência sobre as potências da mente, da matéria e da vida. E ao mesmo tempo, à vontade nós damos o nome de Cristo interno, de mentor, de guia espiritual, de anjo da guarda, de self, ou outro nome que queira dar. Então a Adriana vai tirar a vontade de dentro do espírito. Pode desmontar. É aqui? Sempre. Então, em Deus, tudo que existe, existe nele. No Espírito, toda a nossa criação, toda a nossa experiência está no Espírito.
Por isso que a vontade é a maior de todas as potências, segundo Leon Denis, a onipotência dele, a onisciência e a onipresença. Para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência. Ela visa duas coisas: a paz íntima e a conquista do infinito. Para a autora. Para Leon Denis, com a vontade convenientemente dirigida, nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte, como nós vencemos há 30 e poucos anos atrás, quando fomos enganados pela medicina acadêmica. E é a vontade manifestando a consciência, segundo Joana de Ângeles, que constrói a própria mente. Para a autora, a mente é uma emanação da consciência. Se a vontade é a maior de todas as potências, segundo Emmanuel, é a gerente da mente. Ela cria e por meio dela se expressa. Então ela cria a própria mente em obediência à consciência e a gerencia em plenitude. E ao mesmo tempo, lembramos com Joana de Ângeles e vários autores, na mente nada é impossível de se realizar. Nada. Segundo André Luiz, há uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Ficou entendido? Desde que obedeçamos às leis. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, tendo como régua o bem de todos, que é o eterno princípio. O fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito. A mente cria e por meio dele se expressa, o que nós chamamos de perispírito, Emmanuel. No perispírito há uma fonte permanente de energias, segundo Allan Kardec na obra A Gênese, no capítulo 14. Energias que eu posso usar para afastar os maus espíritos, curar-me da obsessão da parasitose espiritual e ao mesmo tempo construir ou reconstruir o meu próprio corpo, porque ele é o modelo organizador biológico. Por que eu afirmei assim? Porque André Luiz narra que quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, que é uma entidade, arroja de si mesma os elementos para compor os seus veículos de expressão, o perispírito e o corpo. E quando o espírito já domina a lei de aglutinação de partículas, ele assume o seu processo reencarnatório, comanda sem subordinar-se a ele. E ele não falou em momento algum de concepção, mostrou o espírito quando consciente, ou quando a mente se ilumina, e ele consciente, construindo seus próprios veículos. Não existem espíritos que se materializam à luz do dia. Precisou de uma mãe, com todo respeito, de um pai, ou ele já tem essa condição, a natureza fornece os elementos e ele apenas ordena. Isso está na obra A Gênese, no capítulo 10, no item 11, quando o próprio Kardec narra que é o espírito, de acordo com a sua inteligência, e a inteligência está na mente, que vai talhar, que vai construir, que vai aprimorar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais, a matéria-prima. Só para lembrar, na mente está a inteligência como a normativa para o que nós queremos criar. Se eu não tenho inteligência do que eu vou criar, eu não tenho nem o que pensar. O pensamento como arquiteto a serviço da inteligência, e a imaginação com a possibilidade de dar forma ao que está sendo pensado a serviço do pensamento. Os sentimentos, as virtudes em pauta, dão vida a essa criação,
porque a inteligência dá o start, o pensamento e a imaginação dão forma, os sentimentos, as emoções enobrecedoras dão vida, a palavra dá movimento, mentalizada ou verbalizada, e a atitude dá direção. O perispírito como veículo de expressão da mente e o modelo organizador biológico, ele cria, por meio dele se expressa, ou gerencia em sua completude o universo biológico. E tudo isso está no espírito. Joana de Ângeles narra que não tem como dissociar o corpo do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Então não tem como dissociar. Em fração de milésimo de segundo pode sair uma intuição de lá, trazida pela vontade, transformada em pensamento, materializada em nosso perispírito e adensada no próprio corpo físico. E o corpo como um ser individual, conforme Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz, na lição O Médico Interno, nele existe uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e ao mesmo tempo um médico interior para curá-lo a serviço da mente sob a regência do corpo perispiritual. A mente como fonte inesgotável, o perispírito idem e o corpo também. Só até aqui percebemos que estamos à beira do poço morrendo de sede, ou à beira de armazéns abarrotados morrendo de fome à porta, não percebendo que trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos, que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Alguém dentre vocês lembra da questão 919 do Livro dos Espíritos? Há um meio prático, e além de prático, o mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Sim, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O si mesmo é o espírito para Joana de Ângeles. A síntese de todas as nossas vivências. Todas. Se um dia já fomos átomos primitivos, mais tarde átomos físicos, mais tarde ainda um vegetal, um animal, e eu fico lembrando, uma simples lagartixa sabe fazer um rabo novo. E aí encrava uma unha, mas não sabemos desencravá-la. Se o homem soubesse o poder que tem e colocasse a sua vontade a serviço desta força interior, desse poder, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. Eu mostrei para a Adriana um fato desse, está aqui na minha memória extracelular. Depois a gente mostra para quem quiser, ou depois, durante a sequência do seminário, a gente mostra. Então, a segunda criança da cidade de Limeira, que nasce prematura e já decretada a sua morte pela medicina por não ter ou não compreender os recursos. E conversando com a consciência, que é a causa do corpo que nasceu prematuro, em 24 horas, vocês percebem a diferença absurda e espantosa de um ser que estava condenado à morte, agora com toda a sua expertise e vivacidade. Mostrando que ele tem a capacidade, a onipotência, a onisciência e está no processo da onipresença em cada partícula do seu corpo. E ele aceitou a proposta e reconstruiu o corpo, revitalizou em menos de 24 horas. Uma criança
com um dia de nascimento. Mas criança é o corpo. A consciência tem quase a idade do universo. E no corpo, cada sistema tem a sua consciência a serviço do próprio corpo. Cada sistema trabalha para a harmonia do conjunto e todos eles são interdependentes. Se um não cumprir a sua parte, sobrecarrega o outro e o corpo adoece. E cada sistema do corpo sendo um ser, como o próprio corpo também o é, Kardec assim o define, o ser do corpo. Gabriel Delany aprofunda a pesquisa e comprova dissociando a alma do corpo, mostrando que ele é um ser individual, com liberdade e autonomia próprias, e ao mesmo tempo, com a capacidade, segundo Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, de expulsar a alma se não promovê-lo. Se a alma estiver usando o corpo e não contribuir para a sua promoção, ele, o corpo, tem o direito, tem autoridade para colocá-la para fora e contratar um novo administrador, porque é a troca de personalidade, a troca de espírito que nós todos conhecemos. E em cada sistema, vários órgãos dentro desses sistemas, cada um com sua consciência. E conforme Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, além de ter mencionado na lição 158, o governo interno da mesma obra, que o corpo é miniatura do universo, agora ele vem lembrar, ou já havia lembrado no capítulo 51, Socorre-te a Ti Mesmo, que deveríamos falar do Evangelho Divino aos nossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Se órgãos são seres vivos, vamos fazer uma reflexão, que tem capacidade de ouvir o Evangelho e compreendê-lo. Porque um simples vegetal, conforme vocês testificaram no livro, tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir e de se comunicar. Um vegetal. Se o órgão é um ser, todo o energismo de um órgão, de um sistema do próprio corpo, fatalmente esse energismo vai transformar-se em instintos, mais tarde em sensações, logo mais em emoções, depois em sentimentos, mais além em pensamentos, após inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E a partir daí, todo esse conteúdo se transforma em virtudes. E eu pergunto a vocês, virtudes são seres? Nasceram de seres vivos. Já estudaram o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e com a atenção necessária e perceber que na mensagem do Espírito Caritas, ele próprio afirma: eu sou a caridade. A caridade é um comportamento ou um ser? Lá o Espírito é que está falando isto. Eu sou a caridade. E já estudaram com o recolhimento necessário o capítulo 19 e perceberam que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor? Se é mãe, é porque é uma virtude também. Porque se uma virtude é um ser, e se algo é mãe desse ser, só pode ser uma virtude também. Há alguma dúvida sobre essa informação? É muito complexo mensurar uma virtude como um ser, como uma entidade, porque até agora vimos todos são entidades.
O próprio Kardec, na obra A Gênese, narra que cada músculo, cada nervo, cada junta é uma entidade, uma individualidade material dentro do corpo. E o espírito cataloga o movimento de cada partícula do seu corpo e sabe o porquê da existência de cada uma. Cada individualidade é composta de individualidades menores e componente de maiores. Vocês confiariam para tirar a limpo a informação que eu acabei de passar das virtudes no espírito com o nome de Amélia Rodrigues e psicografado pela mais ampla, mais nobre e lúcida biblioteca viva do planeta, de Valdo Pereira Franco? Teria um valor a informação desses dois espíritos? Então pegue, adquira de preferência a obra chamada Nos Caminhos de Jesus. Vá direto para o capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia. Lá vocês vão testificar a Amélia Rodrigues narrando que no alto da cruz, num dado momento, 3 entidades, não sei se há discriminação, porque aqui em Dourados é um caso à parte, mas lá para as nossas bandas, mais de 80% dos seres ou dos espíritos que vêm à casa espírita, dos encarnados, são mulheres. E eu não sei ainda se os homens estão todos no reino dos céus ou no umbral, mas isso é um fato. Mas Amélia Rodrigues narra que são 4 mulheres as que se apresentaram lá. 4 entidades com uma luz indescritível. E a primeira apresenta-se para Jesus. Tu te recordas, eu sou a fé. Uma entidade conversando com Jesus. A outra se achega. Tu te lembras, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. E as 3 afirmando que falharam com ele. A fé dizendo, eu vivia no coração de Pedro e da humanidade também, mas quando ele te negou 3 vezes, me expulsou de lá. Falhei contigo. E as outras dizendo coisas semelhantes. E ele ora ao seu Pai, a sua consciência, e da sua consciência vem uma outra virtude chamada misericórdia. E ele pediu para a misericórdia conduzi-las, para levar o consolo, o conforto, o esclarecimento, a esperança, a fé, à humanidade. Há alguma dúvida que virtudes são seres? Porque Joana de Ângeles nos ensina a conversar com imperfeições morais como seres. E a imperfeição moral de hoje será o que amanhã, se eu transformá-la? Se ela é filha do orgulho, vai transformar-se em humildade. E humildade é uma entidade. Está claro a ideia? Podemos falar formas de pensamento. Formas de pensamentos. A questão negativa, isso tudo. A gente trabalhou bastante e aí fica bem tranquilo de entender quando você falou da virtude. Está distante ainda, né? Mas já está bem claro a ideia, não está? Sim, quando você fala de forma de pensamento. No livro colocamos, assim como os pensamentos, ou mais do que os pensamentos, as ideias, as palavras, são entes vivos que ficam em torno de quem os criam. Euripides Barçanufo. Uma palavra pode matar ou gerar vida. Emmanuel, Vinha de Luz. A palavra mal dita ou dita mal gera dores dilacerantes, a fibromialgia, verbalizada ou não. Estamos onde? Nos órgãos. Eles são constituídos de tecidos. Às vezes mais de um tipo de tecidos, como no caso do coração.
E cada tecido tem a sua consciência por ser um aglomerado de células. Tem a sua autonomia, tanto que se ele destonar do conjunto, o órgão adoece e morre pela dissonância de um tecido em relação ao seu órgão. E esses tecidos são feitos de células. E cada uma é uma consciência individual com a qual podemos dialogar, segundo Joana de Ângeles. Eu posso conversar com uma imperfeição moral, com uma forma pensamento, com uma forma sentimento, conduzindo-a ou convidando-a a mudar o curso de orgulho para humildade, de egoísmo para altruísmo, de ansiedade e insegurança para autoconfiança, de tristeza para alegria, ou convidar um órgão com perturbação enfermiça a que volte à harmonia, à normalidade, mergulhar no intrincado meandro dos conjuntos celulares, dos tecidos, das células, envolvendo-as em vibrações de amor. Não dissemos que a fé é mãe do próprio amor? Mãe do amor substância, não do amor lei. De certo modo pode até ser, mas vejamos. Daqui a pouco nós vamos ver o elemento que gera o amor substância. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Lembra quando vocês leram isso no livro? E mônadas nós chamamos de átomos primitivos, princípios inteligentes do universo e espírito com E minúsculo. E quem faz a reunificação disso é a inteligência, a fé racional, e quando aplicada a fé vivenciada transforma esse amor em alto e bom som, em fluidos, matéria mental, bioenergia, mundo subatômico, átomos físicos. Os átomos físicos geram as moléculas, que geram as células na sua união e expertise, depois os tecidos, órgãos, até chegar no corpo físico e perispiritual, e a partir daí esses seres vão transformando-se em instintos, sensações, etc., conforme eu disse. Está claro até aqui? Onde eu parei? A célula, por mais que seja uma consciência única e una, cada uma é única, ela é constituída de mais ou menos 280 milhões de moléculas. E cada molécula tem mais de uma função e tem a sua consciência. Cada molécula de uma célula sanguínea que tem mais de 280 milhões, outras células como as células nervosas têm mais do que isso, tem uma média de 10 mil átomos. E todas as vezes que pensamos, criamos átomos físicos, segundo Kardec no Livro dos Médiuns, usando a vontade, a mente, o pensamento, a inteligência, a imaginação, e através da criação de átomos nós podemos ordená-los e formar moléculas e transformar as moléculas em alimentos ou em medicamentos, com o pensamento, com a vontade, inteligência e imaginação no interior do mundo mental. Mas nós sabemos que os átomos têm a sua origem no que nós conhecemos como energia vital. A energia vital também é uma entidade. E a energia vital também é uma entidade com 3 dimensões. Princípios vitais, os elementos que geram os átomos. Fluidos vitais, a união dos átomos na formação das moléculas. Energia vital, a lei que organiza e mantém essa vida. Uma entidade também. E esses princípios vitais
tiveram a sua origem na matéria mental. E a matéria mental, conforme André Luiz na obra Libertação, com o instrutor Gubbio, é sempre constituída de seres incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E na mesma obra ele narra que os átomos são aglomerados dessas forças vivas. Então, tanto a matéria mental quanto os átomos, todos esses seres são seres vivos com a sua consciência, com a sua expertise e com a sua autonomia. E a matéria mental tem a sua origem no fluido universal. A mente assimila uma porção de fluidos e os transformam em matéria mental. E ao mesmo tempo, esses fluidos, segundo Kardec na questão 29, têm a sua base no átomo primordial, antes deles na matéria elementar. Tem que ter a unha. E a matéria elementar tem. É feita ou constituída de dois espíritos, princípios inteligentes do universo. Isso. Aqui ainda tem 4 aqui dentro, mas vamos parar por aqui. Esse é o espírito, o princípio inteligente do universo, o que nós falamos no livro, o átomo primordial. Aquele é o espírito individualizado, a consciência, o ser imortal, o ser eterno. Esse espírito nasceu como um fascículo do psiquismo divino, do hálito divino, do alto do Criador. Quando vamos pensar, é ele que atraímos. E agora quer saber onde está a alma, já que não é o espírito que está encarnado? É apenas um desses que vem de lá para gerar uma futura alma. Por isso que Ernesto Bozano, entendendo isso, falou que em cada encarnação o espírito fabrica uma alma, e incorpora na sua individualidade. Se aquele espírito fosse um pé de laranjeira, repleto de frutos, e se pegássemos apenas uma semente de uma de suas laranjas, essa semente não poderia tornar-se uma laranjeira tão grande quanto ele? Será que a mesma lei que rege uma semente não rege também um princípio inteligente, aprimorado, porque só desce para comandar quem aprendeu subindo e obedecendo? Agora, ele é um com a consciência. A consciência onipresente está nele, ou na alma. É onisciente, sabe todo o trajeto. A semente de laranja não sabe que tem a capacidade de ser uma laranjeira, ou até um laranjal. Mas se quem está plantando tem consciência disso, criar as condições, desde o preparo da terra e dar os cuidados necessários, lembrando-a da sua capacidade, ela pode nascer rapidamente, porque há pessoas, segundo o Dr. José Raul Teixeira, que impõem as mãos, com a ajuda dos espíritos, orando, faz uma semente nascer, crescer, florescer e frutificar em 20 minutos. Há pessoas em nosso meio, no nosso grupo do Pará, em Tucumã, que conversa com as suas orquídeas, com 10 anos de idade, que nunca floresceram, e elas começam a florescer e não param mais. Será que é diferente o diálogo com a orquídea em relação aos nossos órgãos? É o mesmo. Se uma orquídea entende que é uma consciência vegetal, imagine a consciência hominal,
a capacidade que tem. Então Leon Denis fala que quando pensamos, nós atraímos mais princípios inteligentes. Só que esse já tem a inteligência. O que está chegando para unir-se a ele, para obedecê-lo, porque isso está na questão 24 do Livro dos Espíritos. A inteligência é sinônimo de espírito, daquele ou desse. E lá está muito claro, não, é uma aptidão. Na questão 25, é necessário que a inteligência se ligue à matéria? Sim. Do contrário, o que adianta professor sem aluno? Então é necessário que o espírito se ligue à matéria? Sim, para que a sua inteligência se expresse. Então Leon Denis fala que quando nós pensamos, atraímos uma porção de princípios inteligentes. E gravamos neles a nossa inteligência. Quando eles unem dois ou mais, formam os fluidos. E nós gravamos as nossas virtudes nos fluidos. E virtudes são o quê? Entidades que vão conduzi-los. Primeiro gravamos a nossa inteligência. Não é o ser intelectivo que cresce primeiro, depois o ser moral. Para criarmos uma realidade nova a partir daí. Está muito confuso até aqui? Então daqui a pouco nós vamos interagir. Só que todos que desejar fazer a pergunta precisa vir até nós, porque quem está registrando para a Rádio Portal da Luz, a quem agradecemos profundamente, é o gravador que está aqui. Se perguntar daí, aí os nossos ouvintes não vão registrar coisa alguma. Então, quando a alma, como um ponto de autoconsciência pura, como uma semente que um agricultor, como eu já fui, horticultor, agricultor, etc., a semente minúscula de uma mostarda, aquela coisa ínfima, e depois você imagina o tamanho que aquilo fica, mas eu dei a ela, além de cuidados, além do meu conhecimento, a terra como nutrientes, a água, o ar e a luz, e as condições necessárias para que ela pudesse incorporar elementos menores e juntos formar um ser maior. E é isso que a alma faz. Então, sobre a regência da consciência, da vontade que está a serviço dela, da mente, do universo perispiritual, o espírito vai aglutinando elementos menores e construindo o perispírito. Depois, o corpo. E a alma acompanha toda essa criação, vendo como o seu Senhor, a sua consciência fez. Lembra quando Jesus nos afirmou: antes de eu existir, ou melhor, antes de vocês existirem, eu já existia. Antes eu já era um Cristo. E não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Não são esses elementos que nos escolhem, nós os escolhemos, dependendo da frequência que nós pensamos, que nós sentimos, que nós falamos, que nós vivemos. E ao mesmo tempo, num dado momento, assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vô-lo confio. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, e é necessário que eu as traga através de quem? Das almas que encarnam, que vão arrebanhar princípios inteligentes para formar o perispírito e o corpo. E ao incorporá-las e transformá-las em partes integrantes de sua consciência, ela vai multiplicando os talentos. Sai de lá com 5 possibilidades e volta com 10. Sai com 2, segundo a sua aptidão, capacidade, e volta com 4. Se não fizer nada, é tirada do aprisco por enquanto. É lançada às trevas exteriores.
Mas ele devolve o que tinha, nada. Devolve. Então, um talento que muda de mão. Tira do que tem um, que não trabalhou, e dê para aquele que tem 10, que sobre multiplicar. As dificuldades da alma são muitas. Ela não tem assistência porque o Espírito é onipotente. Ele pode fazer o que ele julgar necessário para ajudar a alma. Ele é onisciente, ele sabe tudo que está acontecendo e ele está na cena, ele é onipresente. Agora, se nós não nos mexermos, alguém vai dar alguma coisa? Jesus deu alguma coisa de graça? Ou falou a cada um conforme suas obras? Falou em algum momento, eu curei você? Tupinambá fala isto? Sua fé te curou. A sua ação. Oração para Emmanuel é força, ação é serviço. Para André Luiz, quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, narra: Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Imagine você se esforçando uma vez e ele enviando 1000 princípios de inteligência do universo para somar com você. Ou 100. Está claro a ideia? Está entendendo tudo? Quando vocês forem comer a partir de agora um rabanete, estão comendo o quê? Espíritos. Estão fazendo o que com eles? Sabendo que na mastigação vocês estão orientando-os como eles devem ser especializados para fazerem parte do próprio mundo biológico. Onde nós estamos na hora da refeição? A mente está ali? O corpo às vezes está. Os sentimentos de gratidão, de alegria, de esperança estão ali. As entidades que nós falamos, ou foram visitar outras coisas, porque onde meu pensamento está, aí estou eu. Onde um sentimento está, idem. Então, todas as vezes que vamos idealizar alguma coisa, nós temos a inteligência de tal coisa, mas sabendo que a inteligência não faz coisa alguma sem o pensamento. O pensamento não faz coisa alguma sem a imaginação. Os três não faz coisa alguma sem a vontade que traz as diretrizes, porque é ela que traz a intuição e transforma em pensamento. Ou traz uma virtude para qualificar o pensamento, ou traz a própria virtude para encarnar como um pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, Allan Kardec. Então, como o primeiro item do livro é o construtor de si mesmo, se eu sei o que é o si mesmo, eu posso me construir e reconstruir, porque elementos e exemplos e instruções não nos faltam. O que nos falta? Boa vontade. Se eu começar a pensar e ao mesmo tempo sentir o que eu estou pensando, e daqui a pouco falar o que eu estou sentindo, e depois viver o que eu estou falando, eu vou me tornando aquilo que penso, sinto, falo e faço. Então, se eu começo a imaginar-me um ser harmônico, pacífico, que é o meu projeto, ser mais pacífico a cada dia, ser mais sereno diante de todas as turbulências e situações, ser mais saudável em todos os sentidos e ser mais feliz onde quer que me encontre. Esta é a minha meta, o meu projeto de vida. Mas para chegar a essa conclusão, eu fiz uma autoanálise, analisando-me e consultando a minha consciência, e perguntando a ela duas coisas:
após compreender o que sou nela. O que queres que eu te faça para ajudar-te no seu universo, do qual sou uma diminuta partícula? Ou o que queres que eu faça para a construção da minha própria realidade, que até agora não estou fazendo? Por isso que o segundo item é como manter a saúde, o que eu construí ou reconstruí por meio da alimentação. Alimento é o que pensamos, o que sentimos também é alimento. Alimento é o que lemos, o que ouvimos, desde a música, como nós vamos esse fim de semana se inteirar melhor disso, também são alimentos. Tudo que nós trazemos para o nosso universo psicofísico, moral e espiritual são alimentos, são outros seres a vitalizarem o nosso ser ou a perturbar o nosso ser, dependendo de como trazemos. Se eu estiver confeccionando um alimento e usar da maledicência, com o que eu estou qualificando os elementos nutridores dos alimentos que eu estou preparando? Eu estou preparando algo para você e daqui a pouco começo a elogiar a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó. Como vocês conseguiram trazer essa criatura tão bela? Mas poderia ser o contrário, não poderia? Por que eu tenho que cozinhar para aquele moço? O que eu tenho a ver com ele? O que eu estou colocando na comida? Se um único pensamento, segundo Leondrine, só um pensamento, a vibração de um pensamento, de uma palavra, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Porque como almas, nós estamos conectados com todas as nossas vivências que está na consciência, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, segundo Allan Kardec. Então inspirem com suavidade. E é um exercício. Inspirem. Pode sentar-se, se você quiser. Daqui a pouco eu vou te convidar, fique aí, nós vamos fazer o caminho de volta. E ao mesmo tempo, lembrem que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque o ar também é um ser. Como consciência elemental, ele é um ser, a consciência que governa o ar, assim como a terra, a água, a luz que representa o fogo. Então perceba a quantidade de vidas que a natureza envia usando o ar como uma espaçonave, trazendo para dentro de nossa vida, a ponto de esse ar que respiramos nutrir o nosso universo fisiopsíquico, até moral e espiritual, em mais de 70% de tudo que ele necessita, só com o ar. E se eu der uma ajudinha sabendo que quando penso, crio, e sabedor disso, eu posso qualificar o ar, transformá-lo num alimento mais potente. E além disso, com o próprio ar, encarnando nele virtudes, pacificar as minhas próprias emoções perturbadoras. Yogananda, Emmanuel e Miramês. Então o ar que respiro está impregnado pelo Evangelho que está em tudo. Ele está trazendo o Evangelho da natureza como vitalidade para gerar e nutrir tudo que existe em mim. E ao mesmo tempo, as virtudes que eu estou usando para qualificar o ar, a força virtuosa que existe em mim, é a lei que vai organizar e manter essas vidas. Pode ser a esperança, a gratidão, a alegria, ou o que vocês gostariam de ser ou de se tornar.
Inspire e acompanhe a trajetória do ar pelas narinas até a intimidade dos pulmões. Atravesse para o sistema circulatório e mergulhe no sistema sanguíneo, chegue ao coração. Muda de câmera da menor para a maior e se deixe arremessar na direção de todas as células do corpo físico e leve as possibilidades da vida, sabendo que quando mentalizamos isto, a onda mental da imagem idealizada grava-se no neoplasma, que é o núcleo consciencial da célula, onde está o DNA, e ao mesmo tempo no citoplasma, que está fora do núcleo e dentro da membrana. Todas as organelas e esse oceano de fluidos nos quais elas estão mergulhadas. Cada uma recebe a onda da intenção, da ideia, do pensamento, do que eu gostaria de construir, de revitalizar, de curar o corpo, o mundo emocional, psíquico, moral, espiritual. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos e com todos os seres que não pensam como pensamos também. Ao mesmo tempo, idealize o que vocês gostariam. A inteligência com a capacidade de raciocínio, usando a inteligência, a memória, a imaginação, o pensamento, os sentimentos, para entender, porque até certo ponto o sistema racional te permite compreender uma situação, mas somente as virtudes possibilitam-nos a compreensão da essência do ser e do saber, porque ela nasceu da própria inteligência, da fé racional no sentido de promoção, e vai tornar-se o amor lei. Por isso que o amor nasceu da fé, tanto a substância que vamos assimilar uma porção e construir o amor como substância, como a sua sublimação, transformando-o em virtude. A fé raciocinada, vivenciada. Vamos fazer o trajeto oposto e depois algumas perguntas. Então, se eu usar, você abre sempre o segundo, eu vou pegando os princípios inteligentes, os átomos primitivos, conforme a minha proposta, eles formam a matéria-prima do cosmos. 2 ou mais formam a matéria elementar, que é a consciência elemental, que torna-se a base de coesão, que é a lei, e sustentação da vida em todas as suas expressões. Ramatiz. E esta consciência elemental, que nós chamamos de matéria elementar, 2 ou mais formam os fluidos, a base do fluido universal. Nós podemos chamar de fluido cósmico ou universal, segundo Kardec. Não é fluido cósmico universal simultaneamente. Chamamos na língua portuguesa de redundância, não é isso? E agora, as unidades conscienciais desses fluidos que são vivos vêm ao encontro do nosso mundo mental e se transformam em matéria mental. E a matéria mental em bioenergia. E essa bioenergia nos átomos físicos. O tratamento bioenergético ele não está no fundo, então. Exato. Então, quando Allan Kardec fala que o átomo físico é uma porção do átomo espiritual. Agora dá para entender a questão 34 do Livro dos Espíritos.
A molécula secundária, que é a molécula física, é uma aglutinação da molécula primária, que é 2 átomos primitivos ou mais. Os átomos se unem para formar as moléculas, dando origem ao reino mineral. Além da força de coesão, que é o que nós chamamos de força nuclear forte, e da força nuclear fraca, uma aglutina os elementos para que haja a forma, e a outra aciona a lei de destruição para que haja a morte da forma e a sua renovação. Por isso que a lei de destruição é 100 trilhões de vezes mais potente do que a lei de coesão. Jorge André. Por isso que ninguém resiste à mudança. Ou a gente muda, ou a gente muda, com o que vai acontecer agora a partir do ano que vem. Ou muda a gente. Ou a gente muda, ou mudam a gente de lugar, pelo menos. Expulsa, né? E essas moléculas que formam o reino mineral, além dessa força de atração e repulsão, já tem a sensibilidade. Porque hoje a água é considerada um ser vivo que assimila o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Isso só pode acontecer se ela tiver essa sensibilidade, essa expertise. E ao mesmo tempo, quando as moléculas se unem, dão origem às células, ao reino vegetal. E o reino vegetal não tem só a força de atração, repulsão, sensibilidade, instintos. E tem plantas que parece que não tem só instintos, porque se assimilam o que eu falo e colocam em prática o que eu pedi, é além dos sentimentos também. E quando tornam-se células animais, animal não tem só inteligência, porque tem animal fazendo caridade. Ele vai comer alguma coisa, lembra que os outros ficaram sem comer e leva para os outros. Isso não é instinto. O instinto defende a sua vida, onde ele está. Ele não preocupa com o outro. Preocupar com o outro já é altruísmo, solidariedade, fraternidade, etc. E nós vamos nesse processo de quantidade, que é o que nós chamamos de consciência, e qualidade, que nós chamamos de inteligência, compondo o si mesmo, o espírito, o ser imortal, que é sempre a soma de muitos, no dizer de Emmanuel. Só no corpo biológico tem mais de 600 trilhões de células, sem contar os elementos menores do que elas, estruturas moleculares, atômicas e outros. Só no corpo biológico. E todos juntos formando uma só realidade, um único ser, como no caso o universo perispiritual. A mente, segundo André Luiz, também é uma entidade, é um ser, só que constituído da inteligência, da imaginação, da memória, a vontade como gerente e outros tantos potenciais, e todos eles estão dentro do Cristo em nós, do Self ou do Mentor, do Anjo da Guarda, que está a serviço do Espírito da Consciência Profunda. Entenderam tudo? Assim, é só boneca, gente. Certo. Pena para os nossos ouvintes que não viram as imagens, né? Vou tentar mandar a foto. Né? Depois a gente manda a foto e depois a gente pode gravar com imagens. Por isso que no capítulo 10, o primeiro item, eu vou construir ou reconstruir uma realidade. O segundo, eu vou manter o que eu construí. O terceiro, eu vou iluminar, transformar em virtude o que eu construí e fiz a manutenção. Não pergunte todo mundo de uma vez. Então, cada um por vez, vem até aqui, quem quiser fazer a pergunta. Nós temos ainda quase meia hora, 25 minutos. Mais ou menos 20 minutos, depois a gente faz um exercício no final. Ou entenderam tudo? Porque quando eu falo a vocês, é como se eu me sentisse um com vocês. Porque na realidade somos.
Nós estamos dentro de seres maiores, conforme nós colocamos na página 39 com Allan Kardec. No nosso caso, escolhemos Francisco de Assis. É muita ousadia de nossa parte, mas escolhemos pelo menos ser alguma coisa nele. Pode ser a unha do dedão do pé, para mim já está valendo. Então nós estamos dentro de espíritos maiores e ao mesmo tempo uma infinidade de espíritos menores dentro de nós. Liane pode vir depois. Certo. Liane. Liane. Chega aqui, querida. Bom, eu entendi que tudo faz parte do átomo até o espírito. Mas toda essa conexão, deve existir uma maneira da gente começar a fazer essa conexão. Isso deve ser um exercício. Como a gente faz? Como a gente começar a fazer esse exercício? A concentração, um exercício. Que tipo de exercício que a gente pode começar a fazer essa conexão do átomo até o espírito? Obrigado, Liane. O manual está aqui, ó. E não só o manual, o livro. No canal do YouTube, no site despertardaconsciência.com.br, tem 456 programas gravados até agora só estudando o livro, ensinando como fazer o que você perguntou. E além do livro, porque o segredo é respeitar os elementos que estão na retaguarda e transformá-los em realidade de si próprio, quando nós os incorporamos, para que alguém que esteja na dianteira faça o mesmo conosco. Então, quanto mais compreendemos e amamos a vida que está na retaguarda, os mundos anteriores, o pré-humano, o animal, o vegetal, o mineral e esses outros reinos, os reinos imponderáveis nas dimensões fluídicas, mais rápido a gente consegue. Porque se eu não respeito o que eu estou vendo, que é o meu corpo, os alimentos que estão vindo para nutri-lo, e em qualquer frequência, eu não consigo entender. Por isso que Jesus disse-nos: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, e o mais pequenino que eu vi aqui foi o átomo primitivo, que já é um ser vivo, é a mim que eu fazeis. E conforme nós tratamos as suas consciências congregadas nele, é que ele vai entregando as informações para nós. Se nós estamos agindo em nome do Espírito, do Cristo e do Deus em nós, conforme eu respeito os meus semelhantes onde eu estou como alma, é que ele vai entregando novas intuições, novas informações, é que eu vou acessando até que eu me torno um com ele. Vamos dar um exemplo. Antes, Saulo de Tarso perseguia, aprisionava e executava quem acreditava em Jesus, o Cristo que nele existia, ele como alma. Num dado momento, o Cristo, que é a vontade, vem e derruba o Saulo do cavalo. O cavalo é o corpo. Tira a alma do corpo e troca a alma. Coloca o Paulo. Entenderam? Só que ele não sabia, porque até então o comando era do outro. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ananias, que é a mente, o orientou, porque lá está a inteligência, a conexão com o Cristo interno, porque ele viu o Cristo interno, que era o seu orientador. E após um tempo longo de informações, ele começou a ensaiar os primeiros passos em obediência agora à sua consciência. E com certeza o Saulo não foi desprezado, ele fica participando da ação. Mas quantas vezes Paulo disse: onde eu gostaria de estar, ou o que eu gostaria de fazer, não faço.
certo? Então, vivendo em conjunto, o joio é afastado do trigo ou deixa crescer juntos? Mas num dado momento, eles não se tornaram um, Saulo e Paulo, e olhou para trás como se olhasse da mente ao físico: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo. Sede vós iguais a mim. Todas as partículas do corpo não vão ser perispírito? Todas as unidades perispirituais não vão ser mentes? E depois? Então, no início, não é tão simples, mas se começarmos com as coisas simples no nosso dia a dia, a gratidão pela roupa que vestimos, por tudo que vocês conseguirem perceber nos mais ínfimos detalhes, agradeçam e tente enxergar em tudo o bem, porque só existe o bem. O que a gente chama de mal é a ignorância do próprio bem. Porque tudo que existe são expressões de Deus. Existe um Deus ruim? Não tem como mensurar. Se eu não compreendo a estrutura de um veneno e exceder na dose desse veneno, porque nós não tomamos vários venenos? Não tem algo bem fininho assim, branquinho, que 30%, 40% é cal virgem, um tanto de soda cáustica, enxofre, etc., e a gente toma como alimento, ou usa como alimento, e a única coisa que essa coisita faz é adoçar. Nutrir o corpo não faz, nutre células cancerígenas. O açúcar refinado vicia, porque são vidas. Se eu trago uma porção para dentro do corpo, elas formam um pequeno clã e pede mais do mesmo, e daqui a pouco torna-se uma entidade que comanda o próprio corpo. É como se fosse cerceando todas as células, e a partir dali o corpo nos obedece. Se não der o açúcar, eu não sei por que a gente tem que comer sobremesa depois do almoço, porque um dos elementos, falando dos hábitos que ajuda na digestão sem a presença do açúcar, é o café. Mas o pudim, os manjares, esses complicam a digestão. Café sem açúcar auxilia na digestão, assim como um chá, o mais natural possível, como a dona não, ela não é dona, ela está mais nova do que eu, mais linda, como a Rosa. Ele se chama de Dona Rosa aqui, né? Então tá, então a Dona Rosa, eu me sinto à vontade, porque eu sou da família, não sou? Então a Dona Rosa fez um chá, Beri, você usou hortelã, o que mais você usou? Você vê? Colhido na hora, e eu já antes dela chegar no pé, e ela também já foi pedindo para o povo lá, porque morreram na forma, e a responsabilidade a partir dali é minha. Então eu tomei um pouco, e ela como se já desse essa dica: se quiser mais tem aqui, não é que se quiser mais, é responsabilidade minha. Eles morreram direcionado a mim, certo? Por isso que ela quis tirar a folhinha. Não falei, pode deixar que eu como a folhinha também, porque é uma delícia. Então eu vou tomar o restante do chá e comer todas as folhinhas, de preferência, que se educaram para dar. Então deu para entender mais ou menos o enredo. Então, se nós formos respeitando aquilo que vemos, aquilo que os sentidos registram, a gente vai construindo um caminho e conquistando a confiança da própria consciência. Então Deus não tem segredos, só que pede preparo, o respeito. Por isso colocamos uma frase no livro: ninguém ama o que não respeita. Agora, ninguém respeita o que não conhece. Se eu não conheço meu corpo, como que eu posso respeitá-lo dando os alimentos que ele necessita e não o que ele pede por essas viciações? E se eu der a ele o que ele necessita, quando eu necessito dele, ele corresponde.
Agora, se eu não fizer isso, quando eu necessitar, que ele não sinta fome e eu olho a mesa farta, aí eu fico quase que babando de vontade. E eu fico atormentado se eu estiver com fome e de lembrar no alimento se alguém estiver falando de alimento. Agora, se eu dou a ele o que ele necessita e para a sua promoção, pode falar do que quiser, pode mostrar, pode fazer o que quiser, ele permanece sereno. Como aquele animalzinho, como meu pai tinha um cachorrinho, e por mais que ele dormisse, estava ali as coisas, ele passava fome, ficava cuidando, mas não se atrevia a comer sem que ele recebesse do seu dono. O corpo é igual, é um animal que nós domesticamos falando do Evangelho. Animais, gato, cachorro, não vêm para o culto do Evangelho e se comportam melhor do que humanos? Ficam que às vezes nem piscam. Se tiver a oportunidade, senta até nas cadeiras, né? Se deixar. Uma das coisas que mais marcou na minha vida foi 2 cachorros que moravam na rua, numa palestra, a porta aberta, tinha uma soleirazinha, eles colocaram a cabecinha na soleira, deitaram, colocaram a cabeça e assistiu 1 hora de palestra sem se mexer, enquanto os humanos pareciam frango destroncado, como a gente fala no popular. E após a palestra, como se eles agradecessem, ficassem de pé, olhassem e foram embora. Eles sabem, porque é o que nós vamos ver aqui. Pensamento é vibração. Sentimento, emoções são vibrações. Palavras são vibrações. Tudo, na realidade, é vibração. E eles entendem a vibração de um som. Se é nobre, se não é. A vibração de um pensamento, eles leem os nossos pensamentos. Sabe das nossas intenções, dos nossos sentimentos. E não só eles, os vegetais também. Vocês podem perceber que tem vegetais que se apavoram quando a gente se aproxima. Se eu sou alguém que pego aquela peixeira e vou para cima da couve para cortar mais fininha possível, quando eu vou lá na horta, ela desmaia de medo. Couve se rasga amorosamente com as mãos. Se eu quiser que ela eleve o seu mais alto grau de potência nutritiva ou nutridora e libere o extremo da sua clorofila. Se avisarmos o porquê estamos fazendo a ação, porque o ideal seria cozinharmos mexendo com as mãos. Assim que começou a queimar as mãos, já está pronto a couve. Mas a gente não faz assim, porque educou o paladar de forma diferente. Quando a gente não tinha panela como indígena, como seres mais primitivos, como que a gente comia? Não estou falando que façam isso, mas experimente de vez em quando plantar num vasinho uma cenoura e pede licença e tire de lá. Lá na roça a gente só passava na calça, assim, limpava já. Mas pode lavar direitinho e coma in natura, para vocês verem a diferença do sabor. Mas diga a ela: eu estou reeducando os meus olhos, porque são especialistas em nos ajudar a recompor a parte física do sistema visual. Eu estou desejando ver além da forma, a começar por você. Eu gostaria de ver a sua consciência agindo. E eu gostaria que você me auxiliasse a reconstruir a capacidade de visualizar fisicamente e ajudasse a visualizar além da forma, porque são consciências elementais. Mais alguém? Eu gostaria de perguntar sobre as células, como você falou bastante sobre os elementares. Por que nós envelhecemos? Eu, pelo menos até hoje, sei que é
as células mortas, que vão envelhecendo, porque vai morrendo as células até de 45 anos, as células se reproduzem. Depois dos 45 anos começam a deteriorar, morrem. É isso o envelhecimento, é isso que... Mais ou menos assim que falam pra gente, né? Segundo o Dr. Deepak Chopra, uma sumidade como cientista, como terapeuta, como escritor, ele narra que nós morremos porque acreditamos que temos que morrer. Do contrário, envelhecemos também, porque ele já está com a idade, assim como o Divaldo, e a pele, né, parecendo de um bebê. Eu estou preocupado com isso. Estou preocupado com as células mortas. Vem cá. O Camille Flammarion falou que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E com a mentalização podemos criar um corpo novo ou órgãos novos, etc. Mentalização. Se você tem um projeto nobre, você pode chegar pelo menos como esse indiano que está aí encarnado com mais de 180 anos. Ou como aquele outro indiano que não come desde os 10 anos de idade, já está com 90 e poucos anos. Então elas se renovam mais ou menos assim. No núcleo da célula tem o neoplasma, que é o DNA, a sua consciência, com os 46 cromossomos. Nessas moléculas de DNA, conforme a orientação do que nós damos do citoplasma, as organelas, os alimentos que trazemos, as informações que trazemos, o suprassumo da promoção que nós fazemos com os alimentos enobrecedores adentra o núcleo e leva novas informações, revitalizando o DNA, inclusive com os pensamentos enobrecedores, com sentimentos. Então aquela consciência que fabricaria uma célula doente fabrica uma célula saudável agora a partir dessa reprogramação celular. Então nós vamos falar aqui do jejum intermitente, de outras coisas, e o que a música pode fazer para nos ajudar, mas é o que vamos fazer, o porquê estamos fazendo tal coisa. Então, se soubermos conduzir o corpo, não tem data para ninguém morrer. Nós é que criamos. Tem uma família em Franca, do grupo nosso de lá, que quase todos os irmãos morreram com 45, 50 anos. E aí sobraram, parece que 2. E elas estão apavoradas, que está aproximando. E eu falei, pega tudo o que eles não quiseram viver e coloque no contrato de vocês, e viva pelo menos 200 anos. Se eles não quiseram, porque eu falei isso para o meu pai. Na família do meu pai, até ele, todos desencarnavam com 55, no máximo 60 anos. E quando ele completou 60 anos, mais ou menos, ele me chamou. Falou, acontece isso, então eu estou te passando o comando. Eu falei, não coloque essa responsabilidade que eu não estou pronto para isso. Eu disse, não é obrigado a morrer com essa idade. Ele viveu 84 anos. E como as mulheres parece que são mais atentas, a minha mãe viveu 87. Porque eles trabalharam muito e dormiram pouco. Minha mãe dormia uma média de 2 horas por dia, durante toda a vida que eu conheci. E mesmo assim chegou a esse estágio. E só não foram mais longe porque os filhos ignorantes pensam que isentando os pais do trabalho estão ajudando eles a morrer mais rápido. E morreram mais rápido porque impedimos de trabalhar. Você entendeu? Então, quanto mais trabalho enobrecedor você dá para as células, porque isso é Joana de Ângeles, está na página 348 do livro. Ideias enobrecedoras. Ideias não são seres. Se as ideias são qualificadas pelas virtudes, virtudes não são seres que estão orientando as ideias. Planos, que são ideias juntas, de futuras ações benéficas, não são portadores das ideias e planos de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam se são desarmonizados e aumenta a produtividade. Se aumentou a produtividade, Joana fala que você pode reconstruir o DNA, reprogramá-lo e aumentar a sua longevidade. Então faça uma programação para viver pelo menos 200 anos, de preferência.
vamos fazer um exercício rapidinho, mas nós vamos ter o fim de semana inteiro para conversarmos. Então, tudo é espírito no santuário da natureza. O espírito com E minúsculo. E todos os espíritos com E minúsculo vão se unir a outros até formar o espírito com E maiúsculo, que é uma infinidade destes organizados e entrelaçados de tal modo que nós chamamos de individualidade, e por leis e laços indestrutíveis, dependendo da condução deles. Se nós os tornarmos cada vez mais e melhores, eles seguirão conosco para a eternidade. Mas se não contribuirmos para a promoção dos que estão no físico, para alcançar o universo perispiritual e deste ao universo mental, e do universo mental à nossa consciência, uma vez estando na consciência, jamais perderemos. Mas até o universo mental não são nossos. Mas quando transformamos em virtudes à luz do amor incondicional, agora são partes integrantes indissociáveis da nossa própria consciência. Mais uma vez, respirem e ao mesmo tempo abracem-se com o máximo de ternura que conseguirem. Como se a mente mergulhassem no universo perispiritual e físico e viajasse pela natureza, agradecendo e ao mesmo tempo incorporando novas realidades, fortalecendo a sua fé, que é mãe de todas as virtudes, com a promoção das próprias virtudes e com a edificação de novas realidades virtuosas. E ao mesmo tempo esta alegria de viver que abre os espaços para que esses seres entram no nosso psiquismo. E a esperança que Joana de Angelis afirma que a esperança é a doce presença do amor. Se o amor é a síntese de todas as virtudes, a esperança é a doce presença do amor. O amor é ao mesmo tempo substância e lei. Por isso que a esperança é um universo de possibilidades que nos fornece a matéria-prima e ao mesmo tempo as diretrizes. Então, alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de dias melhores. E a nossa consciência, que é onipresente, está aqui e agora, onisciente, sabe de tudo que está acontecendo conosco, e é onipotente, pode fazer o que quiser para a nossa evolução, se fizermos a nossa parte, encontrando em nós as predisposições e a ação fiel ou a fidelidade coerente com a proposta elegida, multiplicará as possibilidades, enviando mais matéria-prima ou novas intuições, diretrizes enobrecedoras, para nos tornarmos de fato seres mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. Muita paz. Muito obrigado a todos. Gostaram? Nós agradecemos ao Sebastião. Rádio Portal da Luz, Dourado.